Vamos lá, pessoal, vamos começar a falar de procedimentos de férias conforme a CLT. Eu preparei um material resumido com todos os artigos da CLT que se referem a férias e coloquei item a item para ficar melhor para a gente estudar, tá bom, pessoal? Antes de começar a ver os artigos na CLT, vamos olhar duas informações importantes, dois períodos que são importantes a gente entender antes de começar a ver os procedimentos propriamente dito. Período aquisitivo é o período que o empregado trabalha para adquirir o direito às férias. Então, nesse nosso exemplo aqui, o empregado entrou na empresa 10/4 de 2018. Foi o início da contagem do período aquisitivo dele. E completou um ano de empresa em 9/4 de 2019. Um ano depois, fim do período aquisitivo. O período aquisitivo são 12 meses, é o período que o empregado trabalha para adquirir o direito às férias, tá, pessoal? Então, você precisa entender para procedimentos posteriores, tá? Que serão importantes para você entender isso, vai ser importante você entender isso, que o período aquisitivo é dividido em 12 meses, tá? Cada mês nós chamamos de 1/12, ou seja, temos 12 meses, cada mês é considerado 1/12. Para cada 12avos, para cada 1/12 adquirido, o empregado adquire 2,5 dias de férias, vezes 12avos dá os 30 dias no máximo que ele tem de direito a férias. Ou seja, o empregado trabalha durante 12 meses, para cada mês que ele adquire 1/12, ele vai adquirindo 2,5 dias de férias, tá? Aqui dentro desse avo, nesse caso, nesse exemplo, o empregado entrou 10/4 de 2018. Dia 9/5 de 2018, ele finalizou o primeiro avo, ok? Então, aqui dentro desse avo, você precisa se atentar ao seguinte: para ele adquirir o direito a esse avo, ele tem que trabalhar pelo menos 15 dias aqui dentro. Então, quando trabalhar pelo menos 15 dias dentro do avo, já adquire direito àquele avo, tá? E aí ele trabalhou 15 dias, continua trabalhando até o final do avo, completa esse avo e começa um outro novamente. Esse caso específico, todo dia 10 de cada mês, o empregado começa a contar um novo avo. Por quê? Porque entrou na empresa no dia 10/4 de 2018. Então, 10/5 começou a contar o segundo avo, 10/6 começou a contar o terceiro avo, 10/7 o quarto avo, 10/8 o quinto avo, 10/9 o sexto avo e assim por diante até o final do último avo, que começou aqui 10/3 e terminou 9/4 de 2018, ok, pessoal? Outro período que vocês precisam entender é o período concessivo. Finalizado esse período aquisitivo, que o empregado adquire o direito às férias, começa a contar o período concessivo, que são mais 12 meses que o empregador tem que conceder as férias, ok? Então, finalizado o período aquisitivo, começam a contar os 12 meses do período concessivo. Na pior das hipóteses, no dia 9/4 de 2020, nesse exemplo em questão, ou seja, no último dia do período concessivo, o empregado tem que estar gozando o último dia de férias do período aquisitivo, tá? No caso desse período aquisitivo que ele trabalhou. Então, 9/4 de 2019 acabou o período aquisitivo. Na pior das hipóteses, dia 9/4 de 2020, ele tem que estar usufruindo o último dia de férias desse período aquisitivo, ok? Por quê? Porque esse é o prazo de concessão das férias. Ah, mas as férias podem ser divididas em 3 partes? Pode. Pode ser dividida em 2 partes? Pode. Mas todas essas formas de gozo de férias, todas essas possibilidades de gozo de férias devem estar dentro desse período concessivo, ok? Se ele vai tirar férias de uma vez só, 30 dias e vender 10, se ele vai tirar férias em 3 partes, se ele vai tirar em 2 partes,
Tudo isso tem que acontecer dentro desse período concessivo. Por quê? Paralelo a esse concessivo está rolando outro aquisitivo, ok? Então, dia 10 de 5 de 2020, ele já tem direito a outras férias e assim por diante, ok? Além disso, vocês vão ver que se o empregador não conceder as férias no período concessivo, essas férias deverão ser pagas em dobro, ok? Então, o empregado vai gozar 30 dias de férias e vai receber 60 dias por essas férias, ok? Então, a multa por não conceder as férias dentro do período concessivo é o pagamento em dobro, tá ok? Então, vamos verificar item a item a CLT com relação aos procedimentos de férias, ok? Então vamos lá, pessoal. Artigo 129 da CLT. Todo empregado terá direito anualmente ao gozo de um período de férias. Olha, esse artigo ainda está escrito dessa forma, ok? Mas você precisa entender que esse um período de férias, tá? Foi meio que alterado pela reforma trabalhista, não é? Que ele deu a opção de você dividir as férias em 3 partes. Então pode, né, se entender que você pode até ter 3 períodos de férias, sendo que eles se referem a um período aquisitivo só, tá ok? Sem prejuízo da remuneração. Isso quer dizer o quê? Que o empregado deve receber a sua verba salarial, o seu salário, e as médias dos ganhos habituais, tá, durante as férias. Ou seja, que você deve receber a remuneração durante o gozo de férias. Lembrando o seguinte, durante o período de férias, o empregado não recebe salário, ele recebe férias. Férias não é trabalho, férias é um benefício concedido por lei, é um descanso anual remunerado. Da mesma forma que a gente falou do descanso semanal remunerado, as férias é o descanso anual remunerado do empregado, ok? Artigo 129 da CLT. Todo empregado terá direito anualmente ao gozo de um período de férias, sem prejuízo da remuneração. E aí vem o artigo 130 que fala nos dias de direito. Após cada período de 12 meses de vigência do contrato, que nós podemos dizer que esse cara aqui é o período aquisitivo, ok? É o período aquisitivo. Então, a cada 12 meses de vigência do contrato, período aquisitivo, o empregado terá direito às férias na seguinte proporção, tá? 30 dias corridos, quando não houver faltado ao serviço mais de 5 vezes. Ou seja, no período aquisitivo, se ele não tiver faltado mais de 5 vezes, ou seja, se ele tiver até 5 faltas, ele tem direito a 30 dias de férias, ok? 24 dias corridos de férias quando tiver tido de 6 a 14 faltas. Então, no período aquisitivo, se ele faltou de 6 a 14 vezes, ele vai ter direito a usufruir 24 dias de férias corridas. 18 dias corridos de férias quando houver tido 15 a 23 faltas, ou seja, nesse período aquisitivo, se ele tiver faltado de 15 a 23 dias, ou seja, tiver tido de 15 a 23 faltas, ele vai ter direito a 18 dias de férias. 12 dias de férias se ele tiver tido de 24 a 32 faltas, ou seja, no período aquisitivo, se ele tiver faltado de 24 a 32 vezes, ele vai ter direito a 12 dias de férias. Ultrapassado esse número de faltas, de 32 faltas, o período aquisitivo dele vai ser completado e ele não vai ter direito a nenhum dia de férias, ok? Começa a contar o novo período aquisitivo automaticamente
e vai se começar a análise de novo, tá ok? Observação aqui, ó, o parágrafo 1º do artigo 130 diz o que? É vedado descontar do período de férias, ok? É vedado descontar do período de férias as faltas do empregado ao serviço, ou seja, as faltas não são descontadas das férias, as faltas influenciam no número de dias de férias. Lembrando, pessoal, que férias são aquelas faltas que foram descontadas do empregado na folha de pagamento. Se a empresa não desconta as faltas, isso quer dizer o quê? Que a empresa abonou essas faltas, ok? Então, faltas são aquelas que foram descontadas do empregado na folha de pagamento, no contra-cheque do empregado, tá? Outra questão importante, DSR, que foi descontado do empregado, não é considerado como falta. O DSR é o descanso semanal remunerado, que quando o empregado falta, ele perde o direito daquela semana. Então você desconta o DSR, ele não entra para a contagem das faltas. Ok, pessoal? Aqui embaixo nós temos uma tabelinha com um resumo dessas informações de dias de férias. 30 dias se ele tiver até 5 faltas. 24 dias se tiver de 6 a 14 faltas, 18 dias se tiver de 15 a 23 faltas, 12 dias de férias se tiver de 24 a 32 faltas, 0 dias se tiver mais de 32 faltas, ok? Então vamos lá. Período concessivo, que eu já mostrei para vocês já acima, né? Artigo 134. Então vamos lá, pessoal. O artigo 134 é que fala do período concessivo. As férias serão concedidas por ato do empregador. Então é o empregador que determina a concessão das férias em um só período. Como eu falei para vocês, a reforma trabalhista trouxe a possibilidade de fracionar esse gozo de férias. Então esses termos aqui em um só período, eles estão um pouco comprometidos, mas que esses períodos estão dentro do período concessivo, tá? Nos 12 meses subsequentes à data em que o empregado tiver adquirido as férias, ou seja, nos 12 meses depois do período aquisitivo. O empregado tiver adquirido o direito às férias, ou seja, após o período aquisitivo, começa a contar os 12 meses do período concessivo. Algumas pessoas falam que as férias têm que ser concedidas em 11 meses no máximo, ou 30 dias antes de completar mais um ano. Tudo isso aí cai na conta do final do período concessivo, dos 12 meses subsequentes ao período aquisitivo, tá, pessoal? Férias dobradas, falei para vocês ainda há pouco. Artigo 137. Sempre que as férias forem concedidas após o prazo que trata o artigo 134, período concessivo, o empregador pagará em dobro a respectiva remuneração. Isso não quer dizer que o empregado vai tirar 60 dias de férias. Ele vai tirar 30 e vai receber 60. Vai receber uma verba de indenização chamada férias em dobro, tá? Vai receber as férias normais e mais essa verba da dobra das férias, tá? Porque elas têm incidências diferentes a título de tributação. Tá aqui o período concessivo do exemplo, como eu já falei antes. No máximo, no último dia do período concessivo, o empregado tem que estar gozando o último dia de férias. Fracionamento do período de gozo das férias. Está previsto lá no artigo 137 da CLT. Desde que haja concordância do empregado, então o empregador não decide o fracionamento das férias. Quem decide é o empregado junto com o empregador. As férias poderão ser usufruídas em até 3 períodos, sendo que um deles não poderá ser inferior a 14 dias corridos e os demais não poderão ser inferiores
a 5 dias corridos, ok, pessoal? Então, 5 dias corridos cada um, né? Então, um período de no mínimo 14 dias e 2 períodos de no mínimo 5 dias, ok, pessoal? Então, pessoal, a conversão de 1/3 das férias, que é a venda de férias, ela não é compatível com a possibilidade de gozo de férias em 3 períodos, tá, pessoal? Você tem que conversar com seus empregados que se ele optar em fracionar as férias em 3 partes, ele não vai poder fazer a conversão de 1/3 em abono pecuniário, porque os dias, os períodos que são exigidos de gozo não estarão sendo cumpridos, tá? Até mesmo se ele for dividir em 2 vezes as férias e for vender 1/3, ele também vai ficar com o período comprometido, tá? Então tem que analisar tudo isso e o correto, o ideal na realidade é que o empregado opte ou por tirar 30 dias, ou tirar 20 e vender 10, ou tirar as férias e vender 1/3, às vezes ele só tem 24 dias, pode vender 1/3, né, que vai dar 8 dias, ou fracionar em 3 partes as férias, como prevê lá o artigo 143, que é da reforma, que é a mudança que trouxe a reforma trabalhista, tá, pessoal? Início das férias. A reforma trabalhista trouxe uma alteração com relação ao início das férias, que é uma situação que traz um pouco de dificuldade para as empresas e até para os empregados algumas vezes, tá? Artigo 134, parágrafo 3º. É vedado o início das férias no período de 2 dias que antecede feriado ou dia de repouso semanal remunerado, tá? Então, se o repouso semanal remunerado do empregado é domingo, então ele não pode tirar nem no sábado, nem na sexta-feira. Tem que começar as férias na quinta-feira. Ah, mas eu não trabalho sábado, então seria quarta-feira? Depende. Se você compensa o sábado durante a semana, isso quer dizer que você trabalha o sábado e o seu descanso é no domingo. Geralmente o descanso é no domingo, é um dia de descanso por semana, tá? Todas as jornadas de trabalho, como já falamos lá no item jornada, são contadas com 6 dias, sendo um de descanso, tá? Não será no domingo quando a pessoa trabalha no regime de 6 por 1, trabalha 6 dias e folga 1, e assim por diante. Mas para quem tem jornada de segunda a sexta ou de segunda a sábado, o descanso será sempre no domingo, tá ok? Então vamos lá. Então vamos lá, pessoal. E agora o aviso de férias, artigo 135 da CLT. A concessão das férias será participada por escrito ao empregado com antecedência mínima de 30 dias. Dessa participação, o interessado dará recibo, ou seja, ele vai assinar o aviso de férias, ok? Época de gozo de férias. A época da concessão das férias será a que melhor consulte os interesses do empregador. Quem decide o período que o empregado vai usufruir as férias é o empregador, a empresa. Claro que esse período de gozo deve estar ali dentro do período concessivo, tá? Então, dentro daqueles 12 meses, o empregador vai decidir o período que o empregado vai usufruir suas férias. Esse é o artigo 136 da CLT. Parágrafo 2º. O empregado é estudante menor de 18 anos, então o empregado estudante lá de 16 e antes de completar 18 anos, terá direito a fazer coincidir suas férias com as férias escolares. O menor aprendiz, na legislação que fala de menor aprendiz, já tem regra de férias, tá? Essa regra aqui é especificamente para os empregados normais a partir dos 16 anos que a legislação permite, tá? Terá direito a fazer coincidir suas férias com as férias escolares. Ou seja, o empregador vai decidir quando ele vai tirar férias, mas deve estar coincidindo com um dos 2 períodos de férias escolares do empregado, ok?
o parágrafo... Vamos lá. A CLT, no seu artigo 136 também, no parágrafo 1º, diz que os membros de uma mesma família que trabalharem no mesmo estabelecimento ou empresa, ok, terão direito a gozar férias no mesmo período, se assim desejarem, se disto não resultar prejuízo para o serviço, ou seja, eles têm o direito de solicitar essas férias para o mesmo período, ou seja, os membros de uma mesma família que trabalham na mesma empresa e no mesmo estabelecimento têm direito de solicitar as férias no mesmo período. Só que quem vai decidir se isso causa prejuízo à empresa ou não é o empregador. Então, mesmo eles tendo o direito dessa solicitação, quem vai decidir se eles podem ou não tirar é o empregador. Tá ok, pessoal? Conversão de 1/3 das férias em abono pecuniário, a chamada venda de férias. Artigo 143 da CLT. É facultado ao empregado converter 1/3 das férias, do período de férias, a que tiver direito em abono pecuniário. A gente geralmente chama de venda de 10 dias, mas como vocês viram mais acima, o empregado ele pode ter outros períodos de direito de férias, 24, 18, 12. Então, em qualquer uma dessas situações, ele pode converter 1/3 das férias em abono pecuniário. O que é abono pecuniário? O que é converter as férias, 1/3 das férias em abono pecuniário? É você pegar o seu período de descanso, ok? Alguns dias, 1/3 dos seus dias de período de descanso, ou seja, você tem 30 dias para gozar férias. Você decidiu converter 1/3 em abono pecuniário. 1/3 de 30 dias são 10 dias. Então eu vou pegar esses 10 dias e vou trocar por dinheiro. Quando eu vejo o termo pecúnia, isso quer dizer dinheiro. Então a empresa vai me pagar para que eu não tire esses dias. Então eu vou receber meus 20 dias de férias, normalmente, que eu vou gozar, usufruir, e vou receber a indenização, que é o abono pecuniário, por esses 10 dias que eu decidi não usufruir, que eu teoricamente vendi para a empresa, tá? No valor da remuneração que lhe seria devida nos dias correspondentes, ok? Isso quer dizer que lá nos meus 30 dias de férias, eu vou pegar 10, o que seria o valor desses 10 dias, incluindo 1/3, e pagar ao empregado como indenização pela conversão desse 1/3 das férias em abono pecuniário, tá? Estou dando exemplo de 10 dias, para no caso do empregado ter 30 dias. Se ele tiver 24, 8 dias. Se ele tiver 18 dias de férias, pode vender 6. Se ele tiver 12 dias de férias, pode vender 4. Tá? Então a legislação, nesse caso, não impôs limite máximo ou mínimo de venda. Tá? O máximo, desculpe, ele impôs que é 1/3, né? Mas eu estou dizendo assim, com relação ao número de dias. Tá? Parágrafo 1º. O abono de férias deverá ser requerido até 15 dias antes de terminar o período aquisitivo. Período aquisitivo é aquele período que o empregado trabalha para adquirir direito às férias. Então, 15 dias antes de terminar, o empregado deve solicitar por escrito ao empregador, entregar no empregador, no departamento pessoal, no RH ou onde quer que seja, que se entregue essas comunicações ao empregador, a solicitação de conversão de 1/3 das férias em abono pecuniário. Se ele fizer esse procedimento, o empregador é obrigado a conceder essa conversão de 1/3 em abono pecuniário. Tá, pessoal? Agora, se não fizer isso, se o empregado passou o período aquisitivo, não solicitou, fica a critério do empregador conceder ou não. Ou seja, já ultrapassou esse limite, não fiz o procedimento por escrito e lá, no momento de eu tirar minhas férias, eu quis converter 1/3 em abono pecuniário. Como eu não cumpri o prazo legal para solicitar, cabe ao empregador decidir se ele vai aceitar essa conversão ou não. Tá ok, pessoal?
Então, pessoal, e agora, remuneração de férias, base de cálculo das férias. O artigo 142 da CLT diz o seguinte: o empregado perceberá durante as férias a remuneração que lhe for devida na data da sua concessão. Ou seja, não interessa quanto que era o salário dele no início do período aquisitivo ou no final do período aquisitivo. O que importa é o salário dele, a remuneração dele na data da concessão das férias, quando ele for usufruir as férias, ok? Parágrafo 1º. Quando o salário for pago por hora, com jornadas variáveis, apura-se a média do período aquisitivo, aplicando-se o valor do salário na data da concessão das férias. Então, se o empregado tiver uma forma de pagamento de salário por hora, não for por mês, ser por hora, com jornada variável, ou seja, a depender do número de horas que ele trabalha por semana, que ele trabalha por mês, ele recebe o pagamento. Então, vai se fazer a média no período aquisitivo, dividir por 12 as horas e depois, com esse valor, com essa quantidade da média das horas, aplica-se o valor do salário hora no mês da concessão. Ou seja, você faz a média em horas, depois converte em valor com o salário hora do mês da concessão, ok? Quando o salário for pago por tarefa, hoje em dia não é muito comum a gente ver pagamento por tarefa, pessoal. Vai acontecer talvez na construção civil, que você tem um pedreiro que ganhe por metro quadrado de cerâmica que ele coloque, metro quadrado de reboco, ou assim por diante, tá? Tomar-se-á por base a média da produção no período aquisitivo do direito a férias, aplicando-se o valor da remuneração da tarefa na data da concessão das férias. O empregado ganha por metro quadrado, então vou ver a média de metros quadrados que ele recebeu no período aquisitivo, ok? E vou atualizar com o valor da tarefa, o valor que deve ser pago para ele por metro quadrado na data da concessão das férias. Como já falei antes, a CLT tem a possibilidade de pagar o salário de várias formas, tá? Uma delas é a tarefa. Parágrafo 3º. Quando o salário for pago por percentagens, ou seja, porcentagem, comissão ou viagem, essa viagem aqui, pessoal, vocês podem desconsiderar, porque na reforma trabalhista, as diárias de viagem, que até antes da reforma tinham, em algumas situações, natureza salarial, deixaram de ter natureza salarial. Então, elas não vão entrar para a média no caso de férias mais, a partir da reforma, tá? Então, quando o salário for pago por porcentagem, comissão ou viagem, apurar-se-á a média percebida pelo empregado nos 12 meses que precederem a concessão das férias, ou seja, os 12 meses anteriores à concessão das férias. Então, no caso do parágrafo 3º, que se refere a percentagens e comissões, a média será nos 12 meses anteriores ao mês de concessão das férias. Ou seja, não interessa quanto que ele recebeu no período aquisitivo, interessa quanto que ele recebeu nos últimos 12 meses. Essas duas formas de pagamento são formas de pagamento em valor. Então, é simplesmente somar os valores e dividir por 12. E esse valor vai ser a base de cálculo ou vai compor a base de cálculo das férias do empregado. Você tem o comissionista misto e o comissionista puro, tá? Então, em alguns casos, a média será a remuneração, em outros casos, a média vai compor a remuneração junto com o salário e outras verbas se tiver, ok? A parte do salário pago em utilidades, que é o chamado salário in natura, será computado de acordo com a anotação na carteira de trabalho e previdência social. Salário in natura é aquela parte do salário que existe a possibilidade de você pagar em bens e serviços. Então, lá na carteira de trabalho ou no seu sistema de folha, vai ter informação de quanto é in natura, não é? Então, essa parte in natura faz parte da base de cálculo das férias, ok?
Agora nós temos aqui o parágrafo 5º. O parágrafo 5º ele é importante porque ele induz as pessoas muitas vezes a cometer um erro na composição da base de cálculo das férias, tá? Os adicionais por trabalho extraordinário, trabalho noturno, insalubre ou perigoso serão computados no salário que servirá de base ao cálculo da remuneração de férias, tá? É importante se atentar ao seguinte, pessoal. O parágrafo 6º, ele faz um ajuste no parágrafo 5º, tá? Então as pessoas às vezes não se atentam a isso. Então o que diz o parágrafo 5º? Os adicionais por trabalho extraordinário, noturno, insalubre e perigoso serão computados no salário que servirá de base ao cálculo da remuneração de férias. Então o parágrafo 5º diz que horas extras, adicional noturno, adicional de insalubridade e periculosidade vão compor a base de cálculo das férias. Então muita gente pega essas duas verbas aqui, ó, insalubridade e periculosidade, e simplesmente olha se o empregado recebeu no mês anterior e soma ao salário para compor a base de cálculo das férias. Porém, o parágrafo 6º faz um ajuste nessa informação. Se no momento das férias o empregado não estiver percebendo o mesmo adicional do período aquisitivo, olha que ele fala de adicionais, tá? Se esses adicionais não forem o mesmo do período aquisitivo, ou quando o valor deste não tiver sido uniforme, ou seja, se eles não estavam recebendo esses adicionais no período aquisitivo ou estavam recebendo e não era uniforme, tá? Será computada a média duodécima recebida naquele período. Ou seja, a insalubridade, a periculosidade e a hora extra, para ela ser adicionada simplesmente o que tem no último mês, no mês anterior às férias, elas têm que ser um valor correspondente a todo o período aquisitivo, certo? O que muito dificilmente não vai acontecer. Então, o correto é você apurar a média do período aquisitivo para hora extra, adicional noturno, insalubridade e periculosidade. E o que ele diz aqui? Após a atualização das importâncias pagas mediante a incidência dos percentuais dos reajustamentos. No caso de hora extra e adicional noturno, você faz a média das horas, como você fez lá em cima no parágrafo 1º com salário hora, só que você vai fazer média em horas de adicional noturno e hora extra, tá? E converte elas em valor com o salário do mês. No caso da insalubridade e periculosidade, você verifica se o empregado estava recebendo e faz a média em valor. Se você quiser atualizar, é possível, tá? Porque isso aqui eles têm uma referência salarial possível de atualização. Esse aqui é um percentual sobre o salário do empregado, esse aqui é um percentual sobre o salário mínimo. Tem condições de fazer atualização, inclusive fazendo fórmulas no seu sistema de folha, tá bom? Então vamos para frente. Adiantamento de 50% do 13º nas férias, pessoal. O 13º salário, a gratificação natalina, como ele é conhecido, não está previsto na CLT. Ele é uma legislação à parte, é a Lei 4.749 de 1965. O artigo 2º, parágrafo 2º, que fala do adiantamento das férias, do adiantamento do 13º, desculpe, tá? O artigo 2º do parágrafo 2º, que fala do adiantamento do 13º, os 50% do adiantamento do 13º, ele fala o seguinte: o adiantamento será pago no ensejo das férias do empregado, sempre que este requerer no mês de janeiro do corrente ano. Então, se o empregado solicitar no mês de janeiro até 31 de janeiro ao departamento pessoal ou a outro setor da empresa que receba essas comunicações à empresa, as solicitações à empresa, se ele informar que quer o adiantamento de 50% do 13º na ocasião das férias, a empresa é obrigada a conceder, tá? Se não, a empresa vai conceder lá até o dia 30/11 de cada ano, tá ok? Se ele conceder, se o empregado solicitar até 31 de janeiro, a empresa é obrigada a conceder no mês que o empregado esteja saindo de férias, ok? Pagamento das férias. O artigo 145 da CLT
fala do pagamento das férias. O pagamento da remuneração de férias, e se for o caso, o do abono referido no artigo 143, que é o abono pecuniário, serão efetuados até 2 dias antes do início do respectivo período. Ou seja, o empregado tem que sair de férias já com o dinheiro das férias da mão. A empresa tem que pagar 2 dias antes, tá? O pagamento das férias sendo realizado até 2 dias antes, o parágrafo único diz: o empregado dará quitação do pagamento com indicação do início e termo das férias, ou seja, e término das férias, tá? Existe aquela questão: o empregado precisa assinar o recibo de férias, precisa assinar o contra-cheque. Olha, já tem decisões dos tribunais que falam que o comprovante de crédito já confirma o pagamento, já é uma comprovação. Aí tem uma súmula que traz essa possibilidade com relação ao recibo de férias. Tem gente que entrega o recibo de férias onde já vem discriminado quanto que o empregado vai receber de férias. Ou seja, é um aviso com o recibo de férias juntos. Tem empresa que entrega o aviso e o recibo separado, tá? Os dois têm que ter assinatura. O aviso de férias tem que ser assinado. Se for separado, tem que ter o recibo de férias, a assinatura ou o comprovante de crédito em conta, tá? Geralmente o financeiro tem isso, mas isso precisa estar arquivado de uma forma que seja fácil do departamento pessoal solicitar quando for necessário, ok?